capaz de imaginar. Nenhum de nós aqui é capaz de sondar, perscrutar, auscultar em nossa imaginação, por mais fértil que seja, o drama do sofrimento que Jesus estava vivendo nessa hora. Jesus enfrentou muitos embates, passou por muitas etapas, muitas delas renhida, muitas delas dificílimas. Imagino como não deve ter sido extremamente difícil para Jesus, na condição humana, jejuar 40 dias e 40 noites. E ainda a Bíblia faz questão de pontificar. E depois teve fome. Para deixar-nos a par de que Jesus não jejuou 40 dias e 40 noites porque Ele era Deus. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, atravessando por todos os processos de abstinência alimentar que nós passaríamos. Todas as alterações orgânicas, físicas, emocionais. Imagina uma pessoa, a certa altura de um jejum muito prolongado, a pessoa começa a ter até alucinações. Então, eu estou sacando esse exemplo para vocês, estou pensando esse exemplo, porque foi momento difícil. A tentação no deserto, onde Jesus jejua 40 dias e 40 noites, muito difícil, terrivelmente difícil. Às vezes a gente lê o texto da tentação no deserto, e se você for incauto, descuidado, apressado demais, dá a impressão que a tentação no deserto aconteceu assim, que você lê o texto muito rápido. O texto que conta a história da tentação no deserto, são poucos versículos que contam a história. E se você não se ligar no fato que aconteceu, dá a impressão que a tentação foi assim, ele jejuou 40 dias e 40 noites, depois veio... A tentação, ela é meticulosa, difícil, sentindo o ambiente no deserto. Durante todos aqueles dias de tentação, aquilo foi horrível, terrivelmente difícil. Mas nenhum dos momentos difíceis que Jesus certamente passou, poderia citar o caso em que Jesus, quando ainda era criança, foi perseguido por toda a polícia de Jerusalém, quando ainda era um recém-nascido, sob a ordem e o decreto do Herodes o Grande. E isso deve ter sido muito difícil também. Mas de todas elas, nenhuma delas se equipara ao que ele está vivendo aqui no Getsemane. Momento difícil, complicado. Quando ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. Como é que pode? Quem de nós aqui consegue imaginar o que se passa no Senhor Jesus? A minha alma está angustiada até a morte. Muito difícil. E esses textos que contam a história de Jesus, da humanidade, que ressalta o sofrimento de Jesus, eles servem para criar um ponto de contato, de correspondência, de conexão também com a nossa humanidade. Porque, a exemplo do sofrimento de Jesus, todos nós também, se não agora, passaremos por algum problema, por alguma luta, por alguma dificuldade, choraremos as nossas lágrimas, passaremos pelos vales de lágrimas, de sofrimento, de angústia. Nenhum de nós aqui está imune a momentos duros,
a águas revoltas do mar da vida, que dão com tudo, que rebentam com toda a fúria em nossa embarcação. É inenarrável, indescritível esse texto. A minha alma está profundamente triste. Uma tristeza profunda. Um drama. Nesse ponto do Getsêmani, você precisa entender, eu preciso lembrá-los, que Jesus está às vésperas de passar pela cruz do Calvário. E todos sabem que é na cruz do Calvário que ele declara está consumado, que ele declara acabada a oferenda perfeita. É na cruz do Calvário que toda a lei, Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Quando Romanos 4 aparece o fim da lei, a palavra fim ali no grego é telos. E telos tem um sentido de finalidade. Então, todo cumprimento, todo peso, toda expectativa, toda demanda, porque no Antigo Testamento não oferecia o sacrifício, só que aquele sacrifício do Antigo Testamento, aquele animal que morria, aquele sangue que era aspergido, aquele sangue apenas cobria o pecado. Cobria, como um lenço que cobre o pecado. E então Deus olhava para aquele sangue e não enxergava o pecado. É assim que acontece. Mas o pecado não era eliminado. Toda oferenda, todo sacrifício feito nas eras do Antigo Testamento, elas eram apenas uma tipificação de algo que deveria se cumprir perfeitamente em Jesus. Então Jesus estava na iminência de completar sua obra perfeita. Mas aqui, no Getsêmani, o diabo cria um cinturão de demônios para criar uma resistência infernal para que ele não prosseguisse no propósito. O diabo e os demônios investiram com toda a fúria para impedir Jesus de seguir adiante no propósito de completar perfeitamente a obra que Deus havia destinado para ele completar. Os irmãos entendem isso, amém? Então aqui tem, quando ele fala, minha alma está profundamente triste, essa tristeza, ela tem origem numa opressão, numa opressão de um colossal, implacável antagonismo dos demônios do inferno para impedi-lo, para dizer, ele não vai avançar. Na verdade, esta era a última cartada do diabo para tentar frustrar os planos e propósitos de Deus na vida do seu filho. Amém? Era a última. A gente vai tentar, vamos segurar aqui, a gente não pode deixar ele passar. E a coisa ficou brava. A coisa ficou feia. Ficou obscura, renhida.
absurdamente. A minha alma está profundamente triste até a morte. Aí ele diz assim para os seus amigos, e eu estou dizendo amigos, não errei não, irmão, porque para chegar nesse ponto, antes um pouco de chegar aqui, ele diz assim, não vou chamar mais vocês de servos, a partir de agora eu vou chamar vocês de amigos. Ele diz para os seus amigos, que são os seus discípulos, ficai aqui e vigiai. Porque tem situações que nós enfrentamos, existem circunstâncias que nós temos que passar obrigatoriamente. E não tem pai, não tem mãe, não tem tio, não tem esposa, não tem ninguém. Tem coisas que nós temos que atravessar sozinhos. Ninguém pode fazer nada por você em determinadas circunstâncias. Por isso que ele se distancia. Muitas vezes a gente tenta se apegar, o ser humano é assim, né? Ele se une com o outro para tentar. Tem coisa que é sozinho, só você e Deus e mais ninguém. É você, porque Deus tem um plano com todo mundo aqui. Deus tem um plano para a igreja de Itatiba, mas ao mesmo tempo Deus tem um plano individual para cada um de nós aqui. E o que você precisa passar, não adianta eu querer passar por você. Não adianta você querer sentir as minhas dores, porque eu já fiz o exercício com vocês aqui de pegar na mão. Você não sente, você não consegue sentir. Você pensa que sente a mão do outro, você sente só a tua mão, ninguém sente por você. Sentimento, a percepção, ela é única e exclusiva. Por isso que ele se distancia, porque os que estão ali perto, muitas vezes vê o desespero de maneira nítida, mas não consegue, não dá vontade às vezes de sentir a dor do outro, de entrar no... Quantas vezes um pai ao ver um filho sofrer, fala assim, Deus, pega tudo isso que ele está sentindo, multiplica por 2 e joga em mim. Você não faz isso? Você tem coragem de fazer isso? A gente não faz isso? Pega tudo e multiplica por 10 e joga nas minhas costas. Mas não dá. Não é assim que funciona. Porque cada um vai ter que passar pelo seu Getsêmani. E a aposta, se tivesse uma banca de aposta aqui, todos os demônios que estavam apostando, falando, não, agora a gente segura, agora ele não consegue mais adiantar. Porque ele declara, a minha alma está profundamente triste até a morte. Uma tristeza de morte. Vou morrer de tristeza aqui. Dessa ele não escapa. Louvado seja Deus. Mas no 35, para a frustração do inimigo, a Bíblia diz, e tendo ido um pouco mais adiante, diante dessa circunstância, ele poderia ter se entregado, poderia ter jogado a toalha, poderia ter colocado um ponto final ali. Aqui não falta desculpas para desistir. Talvez você esteja pensando em desistir. E você talvez tenha assim um cabedal de razões, de justificativas, de explicações, de escusas para desistir. Mas eu gostaria que você olhasse comigo essa palavra,
que a Bíblia diz, mesmo quando ele tinha todas as razões do mundo para jogar a toalha, para entregar os pontos, para desistir, ele se levantou e seguiu um pouco mais adiante. Louvado seja Deus. E eu pergunto, onde foi que ele encontrou força a despeito da profunda tristeza que abatia, que solapava a sua alma? Onde que ele encontrou força para ir um pouco mais adiante? Talvez toda circunstância grita, desista, entrega, recua. Mas a Bíblia diz que ele levantou e foi um pouco mais adiante. Louvado seja Deus. É só um pouco que você precisa. Você não vai ficar aí. Deus vai te dar forças. A Bíblia diz que Ele dá força ao cansado e multiplica. Vou corrigir. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças de quem está exaurido. Talvez você chegou aqui nessa noite esgotado, esgotada, dizendo: eu não aguento mais, eu não suporto mais esta situação. Louvado seja o nome do Senhor. E eu venho com esta palavra: levanta a tua cabeça, caminha um pouco mais, porque o Senhor está chegando em teu socorro, em tua providência, e o Senhor vai te ajudar, não sei como, não sei quando, não sei onde, não sei quem, mas Deus irá preparar o teu caminho para que você complete a tua missão, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Estou sentindo que Deus está falando com a pessoa aqui nessa noite, em nome de Jesus. Minha alma está com uma tristeza profunda. Louvado seja Deus. E é uma tristeza profunda porque tem coisas que a gente passa que ninguém é capaz de entender e sentir. Ninguém é capaz de imaginar. Nenhum de nós aqui é capaz de imaginar. Do mesmo jeito que eu, que estou falando com você, não consigo também te entender. Não consigo entender o que passa. Mas tem uma coisa: não é hora de desistir. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o Senhor, no capítulo 2... da epístola de Paulo aos Colossenses, nos diz que ele triunfou na cruz, que ele triunfou na sua missão, mesmo diante do impedimento, mesmo diante do antagonismo, mesmo diante da oposição, mesmo diante da conspiração, mesmo diante da injustiça, mesmo diante da opressão, mesmo diante da adversidade, da vicissitude, da desdita, a Bíblia diz que ele triunfou. E você sabe por que ele triunfou? Porque aqui, quando todos pensavam que ele iria desistir, ele levantou e andou mais um pouco adiante. E tendo ido um pouco mais adiante. Sabe por quê, irmão? Eu vou explicar para você o porquê que está escrito assim desse jeito. Eu vou explicar. Porque assim,
Só Deus e você sabe o que você passou para chegar até aqui. Chegar até aqui, nessa altura das circunstâncias da história, não foi nada fácil. Você já passou por tantas, você já enfrentou tanto, você já lutou tantas batalhas, e foi duro chegar até aqui onde você chegou. E o que o Espírito de Deus me impulsiona, olha atrás, olha como que era a tua história, olha cada etapa que você cumpriu, olha cada vitória que Deus já te deu. E eu estou aqui para te dizer que falta só um pouco para você completar. É só mais um pouco. Segura firme. Segura firme. Porque desistir agora, depois de tudo, não desista, porque você já está aqui. E daqui para frente, só falta um tiquinho. E às vezes, falta tão pouco, e a gente não sabe. Eu contei aqui a história do alpinista que ficou pendurado na corda a madrugada inteira, orando a Deus, e Deus falou: corta. Ele despencou ele estava fazendo alpinismo, despencou e ficou preso na corda. Aí ele era crente e orou a Deus, falou: Senhor, me salva. Ele falou: salvo? Senhor, resolve meu problema. Resolvo. O Senhor falou para ele assim: saca o canivete e corta a corda. Ele falou: Senhor, mas se eu cortar a corda, eu vou me esborrachar no chão. E ele ficou, Deus falando para ele: corta e confia em mim. Ele falou: mas se eu corto, eu me quebro no chão, eu morro. E no dia seguinte, ele foi encontrado congelado, morto e congelado, a 1 palmo de altura do chão. Faltava pouco, e por pouco, e esse pouco em determinados momentos é decisivo. É a hora que a gente já não está aguentando mais, e Deus nessa noite está te dizendo: segue um pouco mais adiante. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro que eu estava atravessando uma luta muito grande no meu serviço. E eu pegava o ônibus, o ponto de ônibus ficava exatamente numa árvore. A árvore tinha uma raiz e eu sentava naquela raiz que saiu para fora assim, ficava na sombra esperando o ônibus passar. E enquanto eu esperava o ônibus, eu ficava lendo o livro. Eu estava lendo o livro do Max Lucado. E no livro do Max Lucado, eu ali passando aquela luta, aquela aflição e tal, abri o livro. Quando eu abri o livro, estava escrito assim, tinha uma frase dele assim: você está apenas uma oração da tua vitória. Orou. Só que lá no livro, lá contava assim, lá no assunto do livro, eu vi a frase: você está apenas uma oração da tua vitória. Aí eu fiquei revoltado, falei: isso aqui fala aqui só para, quero viver isso aqui. Eu fiquei com raiva daquilo. Então, uma oração, estou orando aí há quase 1 ano, estou me lascando, que coisa terrível. Não é nada disso não. Cheguei, o ônibus parou lá, entrou dentro do pátio da empresa, a gente desceu.
Aí eu sentei lá, entrei na minha sala, fiquei ali mexendo com as coisas do trabalho. E eu via gente andando para lá e para cá, andando para lá e para cá. Entrava na sala do chefe, saía, entrava Ginha, veio todo o pessoal da diretoria andando e tal. Daqui a pouco eles me chamam. Aí eu vou lá e entro. Ele pega e me dá a notícia. Fala assim, ó. Tá tudo resolvido. A partir de agora, as coisas estão resolvidas. Aí eu volto arrependido para o meu lugar, emocionado e chorando. Falei, Senhor, me perdoa pela minha ignorância, pela minha reticência, pela minha incredulidade, pela minha boçalidade. Às vezes o Espírito de Deus está ali falando, ó, aguenta mais um pouquinho, que está tão perto a tua bênção. A Bíblia diz que ele segue um pouco mais adiante e ora a Deus. E eu pergunto, quantas orações você está da tua bênção? Se ele desistisse ali, seria uma vergonha para ele. Se ele desistisse ali, todo aquele trabalho iria imediatamente para o ralo. Eu preciso que você entenda que você não pode perder o que você conquistou até hoje, porque é muito difícil chegar onde você chegou.